Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor Azevedo, sou estudante de odonto da segunda fase. E aí, pessoal, meu nome é Arthur Kretzer, também estudante de odontologia da segunda fase. Eu sou a dupla do Vitor e hoje nós iremos apresentar um vídeo introdutório sobre a síndrome de Down. Bom, para começar, vou apresentar para vocês algumas das etapas do nosso vídeo introdutório de explicação do que é a síndrome de Down. Por exemplo, o histórico, características e diagnósticos e a relação da síndrome de Down com a odontologia. Então, agora falando um pouquinho sobre o histórico da síndrome de Down, os primeiros trabalhos científicos sobre ela foram datados somente no século XIX. Porém, a gente há relatos da síndrome de Down em pinturas, feitas por dois principais pintores, Andrea e Jacob, na qual a gente pode observar nas imagens ao lado. A primeira foi feita por Andrea, onde a gente consegue observar uma criança com características da síndrome de Down, e a terceira imagem feita por Jacob, que também a gente observa uma criança em um colo de uma moça, na qual possui características da síndrome de Down. A imagem ao meio foi feita por um artesão local alemão, na qual ele representa uma criança em condições de rua juntamente a macacos, na qual provavelmente a caneca que ele segura em sua mão está associado a pedir esmola para as pessoas que ali andam. Outros registros são constatados na história, por exemplo, no livro de Chambers, datado em 1844, na qual a síndrome de Down é intitulada como idiota do tipo mongoloide. Mas somente em 1866, Landon Dow foi o primeiro a descrever clinicamente a condição. Ele afirma que existiam raças superiores e raças inferiores, relacionando raças inferiores à deficiência mental. Mas foi somente em 1959 que o Dr. Jeremy e Patricia Jacobs descobriram a existência de um cromossomo extra no qual seria a síndrome de Down. Mas muitos dos termos relacionados à síndrome de Down, como imbecilidade mongoloide, idiota mongoloide, cretinismo furfácio, criança mal acabada, criança inacabada e outras, foram abolidas somente em 1965. Então, nesse meio tempo, muitos desses termos eram utilizados, mas somente a partir de 1965 foi banido esses termos e se utilizou síndrome de Down. Bom, e para introduzir o que é a síndrome de Down, basicamente ela é uma cromossomopatia caracterizada por um cromossomo 21 extra, na qual é a cromossomopatia mais abrangente e mais conhecida. Bom, nos tipos de trissomia do 21, nós temos três exemplos: a trissomia simples, trissomia por translocação e trissomia do tipo mosaico, na qual a trissomia simples aborda 95% dos casos, é a mais abrangente. Algumas características fenotípicas da síndrome de Down, nós podemos perceber um pescoço mais encurtado, uma base nasal achatada, hipoplasia na região mediana da face e apenas uma prega palmar. Esses são três dos vários e diversos exemplos que nós podemos perceber em pacientes que apresentam a síndrome de Down. A maioria das pessoas na qual possuem síndrome de Down utilizam e fazem uso funcional da linguagem, mas pode haver alguns problemas, necessitando de um fonoaudiólogo. Problemas mentais é a característica mais presente em pessoas que possuem a síndrome de Down, sendo relacionado 100% das vezes com quem possui essa cromossomopatia. Fraqueza muscular e desgaste excessivo das articulações podem estar associadas também, assim como algumas outras alterações, como cardiopatia congênita, hipertensão ou hiperplasia pulmonar, obesidade relativa, hipotiroidismo e imunodeficiência, assim exigindo um tratamento individualizado para cada pessoa que possui a síndrome de Down. Por exemplo, se uma pessoa com síndrome de Down possui cardiopatia congênita, ele vai necessitar de um cardiologista, assim também se ele possuir uma hipertensão. Se ele possui obesidade relativa, ele vai precisar de um nutricionista. Hipotiroidismo, vai precisar de um endócrino. E assim vai, individualizando cada paciente. O prognóstico é de 55 a 60 anos. Essa imagem ao lado a gente consegue observar um senhor de 73 anos que morreu com síndrome de Down aqui no Brasil. E alguns fatores que contribuem para a síndrome de Down são, por exemplo, a idade da gestante, radiação e genética. A idade da gestante é importante, pois quanto mais avançada, maior a chance de desenvolver uma criança com síndrome de Down. Por exemplo, o risco de uma mulher com 34 anos gerar uma criança com síndrome de Down é de 1 em 392. Já para uma mãe de 40 anos, o risco aumenta muito, já é de 1 em 80.
Então, a forma de diagnóstico da síndrome de Down pode ser feita de duas formas, pré-natal ou pós-natal. Pré-natal vai envolver a medida de translucência nucal, teste triplo, biópsia de vílulo corial e aminocintese. Já a pós-natal vai envolver manifestações clínicas, que vão ter os sinais cardeais de Hall e o cariótipo. Como falamos anteriormente, o tratamento de um paciente com síndrome de Down necessita de uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, um cardiologista, um fonoaudiólogo, um nutricionista, até mesmo um dentista, para gerar um dia a dia e um bem-estar muito mais saudável para o paciente. Mencionado anteriormente, a relação odontológica de um paciente com síndrome de Down é de suma importância com o seu dentista, para gerar um dia a dia e uma qualidade de vida muito superior. Em seguida, eu vou falar alguns fatores importantes que diferem a saúde bucal de um paciente com síndrome de Down, que são notados em muitos casos. Alguns desses fatores podemos chamar de macroglossia, palato ogival, diastema dentária e a má oclusão da classe 3 de Engel. Nesse caso, nós vemos um diastema dentário entre os dentes da frente. Aqui, nós vemos a má oclusão da classe 3 de Engel, que são fatores muito observados e muito abrangentes em diversos casos de pacientes com a síndrome de Down. Como eu citei, o diastema dentário é basicamente o termo técnico para o espaço entre dois dentes, sendo mais frequentemente observado entre os incisivos centrais superiores. Já a má oclusão da classe 3 de Engel é uma condição caracterizada pela mandíbula estar à frente do maxilar superior, o que pode causar uma desarmonia facial, mordida cruzada anterior e dificuldades na mastigação, também na fala. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo introdutório à síndrome de Down, explicando um pouquinho sobre o que é essa síndrome. E eu quero agradecer desde já a atenção de todos vocês. Então agora fiquem com nossa apresentação do videocast.